trust, ou trust, é mais fácil de falar assim, é um instrumento jurídico que surgiu lá atrás, na época da Inglaterra medieval, mas até hoje as pessoas utilizam esse instrumento para planejamento tributário, planejamento sucessório, investimento no exterior, blindagem patrimonial e muitas outras finalidades. Mas como saber se vale a pena constituir um trust? Até como que a gente consegue identificar essa necessidade, como saber se faz sentido para você. No vídeo de hoje eu vou trazer 3 situações em que o trust pode ser extremamente útil e se você se encaixa em uma delas ou todas, pode ser que faça sim muito sentido para você. E se você clicou nesse vídeo, eu tenho muitos outros vídeos aqui no canal sobre trust, falando das diferenças de corretoras versus trust versus empresa offshore, temas relacionados ao offshore, a mercado internacional. Então, eu convido você a se inscrever no canal, porque eu estou sempre postando conteúdos e aí você fica aí por dentro. E também convido você a já deixar seu like, porque aí você me cumprimenta. E se você não gostar do vídeo no final, aí é só tirar o elogio, tá tudo certo. Quando a gente fala de trust, do instrumento jurídico aí composto pelo settlor, trustee e beneficiários, a gente precisa ter em mente que é um instrumento tão antigo que foi mudando ao decorrer do tempo, que assim, nem todo trust vai ser igual. Até existe um trecho do livro Trust e o Direito Brasileiro, em que o Eduardo Salomão Neto ele fala uma coisa que é muito precisa, que é o seguinte, que você não define um trust, você caracteriza um trust. Então não existe uma regra de como que esse trust tem que ser. Eu falo muito aqui, eu tenho um trust pessoal que eu uso como estrutura para investimentos no exterior e eu não posso falar que esse trust vai ser igual uma pessoa que vive na Inglaterra vai ter para outras finalidades. Cada caso é um caso, vai depender do trustee, vai depender se é revogável, se é irrevogável, das cláusulas, como que é feito isso. Então, enfim, você não define um trust, você caracteriza um trust. E a primeira situação, a primeira finalidade em que o trust pode ser muito útil é para evitar o imposto sobre herança. A bem verdade é que hoje é muito fácil investir nos Estados Unidos, abrir uma conta na sua pessoa física, você pode investir através de uma corretora, uma Avenue, Interactive Brokers, hoje tem várias corretoras, felizmente, elas estão democratizando o mercado internacional. Também é muito fácil você abrir uma conta na sua pessoa física, basta ir, por exemplo, no Citibank ou em qualquer outro banco nos Estados Unidos, com o passaporte você já abre uma conta. Então, é muito fácil, pero no mucho. E por que pero no mucho? Porque existe um limite, uma isenção de $60 mil, que quando você passa de $60 mil, você já está exposto ao State Tax americano, que não é nada legal. Não é só aqui no Brasil que o governo, o Estado, atrapalha a nossa vida, né? No mundo todo, Estados Unidos, o imposto sobre herança é pesadíssimo. Como que funciona? Começa a incidir uma tabela progressiva, ela varia ali de 18%, pode chegar até 40% do valor ali que exceder essa faixa de isenção. Eu até tenho um vídeo explicando só esse imposto, tá? Imposto sobre herança, eu vou deixar o card para vocês assistirem aqui. Mas o ponto é que não é só o imposto, né? Porque tem muita gente, eu já vi gente falando esse tipo de insanidade assim. Ai, não, mas 40% é só se passar de $1.000. Tá, mas vamos supor que seja 20%, tá? Vamos ser bem otimista, vamos confiar que o Estado vai ajudar a gente. Então a gente vai ser bem otimista, vamos colocar 20%. Mesmo que seja 20%, a gente não tá falando só da State Tax. A gente está falando de todo o custo de transmissão para você trazer esse recurso de lá para cá. Porque você vai ter que entrar com inventário, o que não é barato, o que não é simples. Existem casos que pede-se até uma tradução juramentada, que é caríssimo. Eu explico tudo isso no vídeo de imposto sobre herança. Então, assim, passou de $60 mil, você já vai ter complicação na sua sucessão. E aí, como que você faz o planejamento sucessório? Felizmente, existem algumas estruturas, como o próprio Trust, que facilita isso. Você consegue planejar e isentar o State Tax americano. São casos, por exemplo, aqui das Private Placement Life Insurance. São estratégias que envolvem trust e que o pagamento aos beneficiários é feito através de apólice de seguro de vida. E esse é o planejamento sucessório perfeito, porque primeiro que a apólice de seguro de vida não caracteriza herança. Segundo que tem caráter universal, você pode receber não necessariamente no Brasil. E lembrando, o trust não é um seguro de vida, você não contrata um seguro de vida, você não vai contratar um capital segurado, até porque se fosse o seguro de vida, como que você poderia investir, por exemplo, em bonds, em ações, em ETFs? Qual seguro de vida hoje permite tal investimento? O trust ele não é um seguro de vida.
Essa estratégia de seguro de vida existem, obviamente vai depender do trustee, e existem para facilitar a sucessão. E aí, como eu falei, você recebe via apólice, não tem imposto, não tem TCMD, não entra em inventário, então é tudo mais tranquilo. Você resolve a parte sucessória e garante liquidez. Porque imagina o seguinte, se uma pessoa importante da família, o dono do dinheiro morre, o que a família precisa nesse momento de fragilidade? Liquidez. E aí o pagamento via apólice é bem interessante porque garante isso ali em poucos dias. E se você quiser conhecer mais a respeito desse tipo de estrutura, eu convido você a mandar um e-mail aqui para o nosso escritório, eu vou deixar o contato, @Guardian Trust Capital, é o nosso e-mail aqui do escritório, que a gente pode marcar uma reunião e entender a demanda, a necessidade, ver como que a gente pode te ajudar. Então essa é a primeira finalidade. Se você passou de 60 mil dólares, já começa a ficar preocupado com isso. E aí o trust acaba sendo uma solução. A segunda situação em que o trust é muito útil é para pagar menos impostos. Por quê? O que acontece? Essas estruturas offshore, elas utilizam jurisdições de regime fiscal privilegiado, como Cayman, Porto Rico, Malásia, BVI, tem muitas. Então eu vou dar aqui um exemplo do meu trust pessoal, tá? Como que funciona? Hoje eu invisto, eu tenho, por exemplo, bonds, ações, ETFs, até tem vários vídeos aqui no canal a respeito de investimentos no exterior. Eu convido você a verificar se está inscrito ou inscrito aqui no canal, e aí eu consigo investir, eu consigo entrar e sair das operações, vender quando eu quiser, sem me preocupar com isenção de 35 mil reais, isso e aquilo. Eu não pago imposto sobre ganho de capital justamente porque o instrumento ele se utiliza de jurisdições de regime fiscal privilegiado. Então, basicamente, o que você faz? O diferimento do imposto. Não é que você deixa de pagar imposto. Eu vou pagar imposto quando eu repatriar esse recurso, eu faço o adiamento do imposto. E no longo prazo eu tenho uma economia aí enorme só do imposto que eu deixo de pagar, porque dá dinheiro para o Estado, ninguém gosta de pagar imposto, né? Não dá, a gente vai fazer o máximo para pagar menos. Até tem um outro vídeo aqui no canal a respeito da regra antidiferimento para empresas offshore, porque o Estado, como sempre, é muito criativo nas maneiras de atrapalhar a nossa vida e agora estão querendo taxar balanço em cima de empresas offshore. Felizmente, o trust não é impactado por não se caracterizar uma empresa, não existe o balanço contábil no instrumento de trust. Você é simplesmente o settlor, existe o trustee, você não tem uma operação ali, não tem balanço. Então essa regra antidiferimento não se aplica. Mas eu vou deixar o card aqui que eu explico em detalhes aí a respeito dessa regra. Então a segunda situação, justamente para pagar menos impostos, é aí em relação às operações, aos investimentos. E a terceira situação, o terceiro objetivo que o trust pode ser muito útil é para blindagem patrimonial. E blindagem patrimonial, pensa como se fosse uma cebola, você vai acrescentando camadas ali. Não dá para a gente garantir 100%, mas você vai colocando travas ali para que o seu patrimônio seja protegido. E o trust, ele é considerado, vamos dizer assim, o auge da blindagem patrimonial. Por que ele é o auge da blindagem patrimonial? Olha só uma matéria que eu peguei aqui na internet que é interessante. Ele coloca o seguinte: o trust é a mais sofisticada entidade constituída para fins de blindagem patrimonial. A figura jurídica do trust não está prevista no direito civil do Brasil. Por quê? Porque trust surgiu na Inglaterra, direito anglo-saxão, aqui Brasil, direito romano, já tem um conflito aí que não reconhece o direito. Então assim, você vai acrescentando travas justamente para ter esse patrimônio blindado. E fora que ao investir no exterior através de um trust, você não investe na sua pessoa física, você não está exposto na sua pessoa física, você investe através de um instrumento jurídico do trust, onde você é o settlor. Então esses são 3 problemas que o trust resolve e que talvez faça sentido para você se você estiver preocupado ou passando por uma dessas situações. A primeira é a parte sucessória, para eliminar, para não se preocupar com o estate tax americano. A segunda é imposto sobre ganho de capital, você consegue ter vantagens tributárias e fazer o diferimento do imposto. E a terceira, a blindagem patrimonial. E pessoal, agora a parte de melhores comentários. Não esqueça de deixar um comentário bem legal aqui no vídeo, que aí se você comentar uma coisa bem legal mesmo, vai aparecer no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.